Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Bem-vindos a mais um programa Hora do Estudo Bíblico. Por favor, abra sua Bíblia no capítulo 30 do livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 30. E vamos continuar de onde paramos, no versículo 22. Gênesis 30, versículo 22. É onde vamos recomeçar hoje. Mas antes, vamos buscar a Deus em oração. Querido Pai, queremos te agradecer por mais um dia de vida, que possamos sempre lembrar que nossa dependência está em Ti, Senhor. Vivemos tempos difíceis, Pai. O nosso país, o nosso mundo precisa de Ti. Eu preciso do Senhor nesse dia, Pai. Que possamos andar não por vista, mas pela fé. E o que fizermos não seja no poder da carne, mas pelo poder do Espírito. Te pedimos por cada ouvinte que nos acompanha agora. E para que este programa seja uma bênção na vida de cada um. Que a Tua palavra, Senhor, trabalhe nos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Gênesis 30, começando com o versículo 22. Do versículo 22 até o final do capítulo, temos uma mudança importante. Eu creio que é uma mudança tanto para Jacó como para Raquel. Eles já estão casados há alguns anos. Jacó já era pai de 11 filhos e Raquel, seu primeiro amor, aquela moça bonita por quem ele se apaixonou cerca de 9 anos atrás, quando chegou em Padã Arã, quando a viu no poço enquanto cuidava das ovelhas de seu pai, essa jovem bonita e atraente. Eles estavam casados há mais ou menos 8 ou 9 anos e ela ainda não tinha um filho, enquanto o marido é pai de 11. Mas agora no versículo 22 vemos uma mudança na vida de Raquel. Então Deus lembrou-se de Raquel. Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Agora esse versículo, amigo, é muito importante. Você que é mãe, jovem, está nos ouvindo, lembre-se que Deus vai lhe dar filhos no seu tempo. E Deus se lembrou de Raquel. Eu tenho certeza que durante esses anos Raquel deve ter se sentido esquecida por Deus. Você lembra que quando ela disse para Jacó, dá-me filho, senão eu morro? Mas Deus tinha fechado o seu ventre e ela pensava que Deus a tinha esquecido, mas não foi assim. E lemos, e Deus se lembrou de Raquel. Amigo, Deus sempre se lembra de você, Ele nunca te esquece. Às vezes nós pensamos assim, mas se vivermos na palavra, obedecendo a sua palavra, estudando a palavra de Deus, e ela fizer parte de nossas vidas, então teremos consciência a cada minuto do nosso dia que Deus jamais se esquece de nós. Raquel deve ter tido alguns anos muito difíceis e infelizes na vida. E eles realmente foram. Lendo os capítulos 29 e 30 de Gênesis, vemos como foram tristes aqueles anos para ela. Foram anos difíceis, mas nesse período, Deus não a esqueceu. Então Deus lembrou-se de Raquel. Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Agora isso me diz algo, que Raquel e Jacó ainda estavam desfrutando de seu casamento. Não tinham desistido. Jacó continuou tentando, fazendo sua parte para ser pai. Raquel queria um filho, esse era o seu desejo. E então lemos no versículo 23, ela engravidou e deu à luz um filho e disse, Deus tirou de mim a minha humilhação. Deu-lhe o nome de José e disse, que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Ela reconhece que Deus interveio, ela não tinha um coração pagão. Eu creio que ela veio a conhecer e a apreciar o Deus de Jacó. Afinal, Jacó tinha um bom testemunho. Ele tinha aprendido algumas lições da maneira mais difícil e sua fé alcançou suas esposas. Aqui vemos que Raquel não era incrédula, ela reconhece a obra de Deus. Ela diz, Deus tirou de mim a minha humilhação. Deus tornou possível, finalmente, que ela fosse mãe. E esta, para mim, é a parte mais importante do capítulo. Deu-lhe o nome de José, versículo 24. Deu-lhe o nome de José. E de todos os personagens, todos os homens e mulheres do Velho Testamento, José, na minha opinião, é o que mais se destaca. Ele é o único homem no Antigo Testamento que está mais próximo de um tipo perfeito de Cristo.
Raquel esperou por muito tempo, mas finalmente Deus lhe deu um filho que irá desempenhar um papel importantíssimo na vida da nação de Israel. Deu-lhe o nome de José e disse: que o Senhor me acrescente ainda outro filho. José significa aquele que acrescenta. Quando as mães colocavam o nome nos seus filhos, vemos que havia sempre um significado por trás desse nome. José significa acrescentar, e ela disse: o Senhor me acrescente ainda outro filho. Quando chegarmos ao capítulo 35, versículo 17, veremos que Raquel teve um outro filho chamado Benjamim. José é o 12º filho. Jacó tem 11 filhos e uma filha. A propósito, eu mencionei o versículo 21? Bem, eu acho que não. É sobre Lia. Então ela deu à luz uma filha e chamou-lhe Diná. Creio que não mencionei, mas Diná foi a 11ª. Então, Jacó tinha 10 filhos e uma filha, e agora José é o 12º. 11 filhos e uma filha. Este foi o fato mais importante na vida de Raquel. De todos os filhos de Jacó, José é o que mais se destaca. Uma bela imagem de Cristo. Eu creio que você vai gostar muito do nosso estudo na vida de José, quando chegarmos a esse capítulo. Muito bem, vamos continuar o nosso estudo aqui. Creio que valeu a pena esperar por José. Tenho certeza que quando Raquel teve esse bebê, ela se alegrou muito. Agora, começando com o versículo 25, o nascimento de José marca uma virada tanto na vida de Jacó como na vida de Raquel. Depois que Raquel deu à luz José, Jacó disse a Labão: deixe-me voltar para minha terra natal. Dê-me as minhas mulheres, pelas quais o servi, e os meus filhos, e partirei. Você bem sabe quanto trabalhei para você. Jacó está dizendo para o seu sogro e tio: isto é o suficiente. Eu estive com você todos esses anos, é hora de eu ir. Eu não posso continuar com esse tipo de vida. Eu quero ir, quero voltar para minha terra natal. Eu quero voltar para a terra de Canaã, onde eu pertenço, onde estão os meus pais. É claro que Jacó não viu mais a sua mãe, porque Rebeca já havia morrido. Então agora vai para o seu sogro e diz: deixe-me sair desta situação. Então finalmente Jacó conta para Labão sobre sua decisão. Eu quero voltar para casa, eu quero levar minhas esposas e filhos. E lembrou a Labão que já tinha cumprido além do combinado. Labão não tinha o direito sobre Jacó. Ele não tinha direito moral nem legal. Labão deu suas filhas e elas agora pertenciam a Jacó e ele queria ir embora. Agora, é claro, Labão não estava disposto a deixá-lo ir. Labão não quis que ele fosse porque ele prosperou muito por causa da habilidade e do trabalho duro de Jacó. Eu imagino que ele estava disposto a oferecer o que Jacó queria para ficar ali. Pois veja a resposta de Labão no versículo 27. Então lhe disse Labão: se agora tenho achado graça em teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Agora, eu não creio que Labão era crente. Eu não creio que ele era um homem salvo. Ele não era um filho de Deus como Jacó. Mas creio que Jacó deve ter sido um bom testemunho para o seu sogro, que era também o seu tio. Pois vemos que Labão admitiu: eu tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Esse é um bom testemunho. Ele estava reconhecendo que o Senhor estava com Jacó e foi Deus que o havia enriquecido por causa do trabalho de Jacó. E agora pede a Jacó, como ele fez antes, que coloque um preço. Fique trabalhando comigo, me dê o preço que eu pago. Versículos de 28 a 30 lemos: e acrescentou: diga o seu salário e eu lhe pagarei. Jacó lhe respondeu: você sabe quanto trabalhei para você e como os seus rebanhos cresceram sob os meus cuidados? O pouco que você possuía antes da minha chegada aumentou muito, pois o Senhor o abençoou depois que vim para cá. Contudo, quando farei algo em favor da minha própria família? Jacó está dizendo: isso não é novidade, eu sei que eu sou responsável pela sua prosperidade, mas eu dou glória a Deus porque Deus me usou. E claro, Labão não tinha mais filhas para oferecer a Jacó, então desta vez o acordo teria que ser através do dinheiro e de outros bens. Portanto, o que Labão ofereceu parece generoso, mas depois vemos que ele pensava em deixar Jacó ir embora sem nada. Muito bem, do que se trata esta oferta? Ele disse no versículo 31, o que te darei? O que você quer? E Jacó respondeu, eu não quero nada. Então disse Jacó, nada me darás. Se me fizeres isto, tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho.
eu quero que você faça algo. Ele disse: passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados. Agora, isso se refere ao rebanho que tinha marcas, não exatamente significava que tinha uma doença. E ele diz: e todos os morenos entre os cordeiros, e os malhados e salpicados entre as cabras, e isto será o meu salário. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres, e o meu salário estiver diante de tua face. Tudo que não for salpicado e malhado entre as cabras, e moreno entre os cordeiros, ser-me-á por furto. Então disse Labão: quem dera seja conforme a tua palavra. Aparentemente, Jacó, ao longo dos anos, juntou um pouco de dinheiro e posses, guardando a sua aliança com Labão da melhor forma. E seu tio Labão, é claro, nunca admitiu abertamente a Jacó que ele tinha sido abençoado por causa de Jacó e pelo Deus de Jacó. Então Jacó aproveita esta oportunidade para testemunhar e dizer a seu tio que ele sabia muito bem disso. Ele disse: eu sempre soube disso e nunca tirei vantagem de você. Ele foi responsável pelo rebanho de Labão por mais de 14 anos, e um pequeno número de animais cresceu e tornou-se uma multidão. Esta bênção veio de Deus, apesar de Jacó fielmente ter feito sua parte através do trabalho duro, árduo, diário. Agora, é razoável que Jacó, tendo cumprido os seus compromissos com o seu tio e sogro, começasse a prover para sua própria família. E Labão disse: por que você não fica comigo? Mas Jacó respondeu: não, eu tenho que sustentar minha família. E não queria que Labão lhe desse nada. Ele havia aprendido que Deus iria suprir tudo o que ele necessitava. Ele não queria ficar em dívida com Labão de forma alguma, porque ele sabia que este homem, o seu sogro e tio, era um homem ímpio e enganador. Então ele propôs algo a Labão, o que daria uma oportunidade para Deus abençoar Jacó materialmente, assim como havia abençoado Labão através de Jacó. Esse plano traria bênção para Jacó e não tiraria nada de Labão. Apesar de Labão ter pensado, sem dúvida, que Jacó iria pedir alguns animais para iniciar seu próprio rebanho, estava disposto a dar a ele o que ele queria. Jacó não levaria nada de Labão. Portanto, decidiu pastorear e supervisionar o rebanho como ele vinha fazendo, mas o seu salário seria aqueles animais que ainda não tinham nascido, que não seriam tão desejados por Labão por causa de certas marcas que teriam. O número, a quantidade de animais que Jacó teria, dependeria inteira e unicamente de Deus. Bem, esse não era um mau negócio. Isso mostra que Jacó não estava tentando enganar o seu tio e sogro. Jacó fez o acordo de que não pegaria os animais puros, mas apenas aqueles manchados. E se Labão encontrasse algum animal puro no rebanho de Jacó, teria o direito de levá-lo. Somente os animais que nascessem com manchas de algum tipo ou cores anormais seriam de Jacó como salário. Portanto, a maioria do rebanho de Labão seria branco ou preto sólido e possivelmente alguns marrons. Eu li certa vez um comentário do Dr. Morris sobre esse capítulo de Gênesis. Creio que ele expressa exatamente o que aconteceu aqui neste capítulo 30. A propósito, se você é um estudioso da Bíblia, eu recomendo este comentário do Dr. Henry Morris. É um material muito bom, com cerca de 700 páginas. Muito bem, vamos em frente no nosso estudo. Vemos então que esse era o acordo que Jacó propôs a Labão, seu tio. E Labão, que estava disposto a oferecer uma oferta mais generosa que essa, não perdeu tempo e fechou o acordo. Pois pensou: eu não tenho nada a perder. Ele não podia perder nada. E era difícil Jacó poder juntar animais que fossem todos manchados. Então Labão pensou: eu não tenho nada a perder, acho que vou aceitar a proposta de Jacó. Agora, apesar de Jacó não ter nenhuma razão para Labão não confiar nele, é difícil para uma pessoa desonesta confiar nos outros. Um homem desonesto sempre desconfia, é cético sobre os outros. Como sempre enganam, sempre desconfiam dos outros, achando que eles vão enganá-los. E Labão era assim. Esse negócio era incrivelmente bom aos olhos de Labão, que ele pensou que fosse uma armadilha. Ele pensou que Jacó, enquanto estava no campo, juntaria o rebanho comum com os manchados para aumentar a possibilidade de alguns animais saírem manchados. Então Labão pensou: vou observá-lo. Esse sobrinho é capaz de ter algo na manga. Então, depois de ter concordado com isso, o processo de Jacó ir embora com sua família começa.
Vamos ler o versículo 37 para terminar o capítulo. Então tomou Jacó varas verdes de álamo, e de oliveira, e de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas, cobrindo a brancura que nas varas havia. Jacó sabia muito sobre pecuária. Na verdade, creio que ele sabia mais do que o seu sogro, pois ele cuidou do rebanho de Isaque, o seu pai, por muitos anos. Ele era responsável pelo rebanho de Labão há 15 anos e, como observador, inteligente que era, aparentemente aprendeu alguma coisa do que hoje é conhecido como genética manteliana, observando gerações de animais. Em outras palavras, é possível que aquilo que o animal visse sempre afetaria o animal que estava no ventre de alguma forma. Por exemplo, suponha que uma mulher grávida que está esperando para se tornar mãe veja algo todos os dias e o que ela está vendo afete a criança de alguma forma. É capaz de produzir alguma característica no bebê? Essa é a ideia. Jacó pensava que ele poderia tentar isso. E quando o gado estava reproduzindo, colocaria-os em frente e determinadas cores, na esperança de afetar a cor do cabrito ou bezerro ao nascer. Portanto, esse era o plano de Jacó. O que ele tinha em mente era isso, realizar esta tática. O que ele tinha em mente era isso. E no versículo 41 e 42 diz: E sucedia que cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas nos canos diante dos olhos do rebanho, para que concebessem diante das varas. Mas quando era fraco o rebanho, não as punha. Assim as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. Então lemos no versículo 43. E cresceu o homem em grande maneira, e teve muitos rebanhos e servas e servos, e camelos e jumentos. Jacó continua sendo astuto, e agora está acumulando muita riqueza com a permissão de seu tio Labão. Bem, esse é o final do capítulo 30. Em nosso próximo estudo, vamos começar com o capítulo 31. Há alguns comentaristas que acreditam que Jacó enganou Labão quando fez este acordo e que usou de meios ilícitos para aumentar a proporção de animais manchados. Mas não vamos esquecer que Labão deu a Jacó uma chance de pedir o seu salário e que Jacó poderia muito bem ter pedido uma parcela significativa do seu rebanho, mas ele não o fez. Não se pode criticar Jacó por sua conduta ou o que ele fez para o seu sogro. Jacó não foi desonesto, pois tanto ele como Labão tinham as mesmas chances com este acordo. Bom, o nosso tempo por hoje acabou. Se Deus quiser, vamos continuar com esse estudo no próximo programa. Que Deus o abençoe e até lá. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Leman Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.